Bom, pessoal, começando aqui, a gente vai tratar nesse momento, então, do módulo 2, o tema materiais, muito importante. Vamos falar de polímeros em especial. A gente vai ter um módulo em separado para tratar da parte de metálicos. Peraí, pessoal. Para a gente não esquecer, mais gente pode adquirir esse conhecimento. Então, por favor, se você gostou do vídeo, dá um like para nós aí, se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho, tá bom? Obrigado. Mas em relação aos polímeros, a gente separa eles em dois grandes grupos, né? São os termoplásticos e os termofixos, né? Os termofixos, como o nome já diz, eles são normalmente as resinas usadas também em impressão 3D pelo método SLA, são termofixos. Quer dizer o seguinte, quando você funde ou quando você tem esse material líquido e você solidifica, você não consegue aquecê-lo e refundir e torná-lo líquido novamente. Por isso, fixo, ele é um termofixo. Já os termoplásticos, eles têm como características, a característica principal, fundir, se tornar líquido e se solidificar. E aí você consegue reaquecê-lo, fundi-lo e solidificá-lo. Tá? E os termoplásticos, por sua vez, eles vão se separar em três grandes grupos: os amorfos, os semicristalinos e os cristalinos. Pode parecer estranho falar um pouco disso, mas é uma base de conhecimento que ajuda a entender o comportamento do termoplástico quando a gente vai processá-lo, seja por injeção de plásticos, por sopro, por extrusão ou, no nosso caso aqui, uma extrusão específica na impressão 3D. Os termofixos, eles têm como característica ligações fortes entre as moléculas. Essas ligações não são quebradas depois que o material se solidificou. Se você botar fogo numa borracha, ela vai degradar completamente, vai virar um carvão. No caso dos termoplásticos, não, as ligações entre as moléculas são mais fracas. Por isso que quando você aquece, você faz com que essas moléculas se agitem, se afastem, né? E se desorganizem. E o termoplástico, então, E aí nós temos os três tipos: o amorfo, o semicristalino e o cristalino. Essas figuras elas servem muito bem para explicar o significado da palavra ou do nome pelo qual são qualificados esses termoplásticos. Então, os amorfos, a gente tem uma desorganização das moléculas, né? Elas são desorganizadas, elas não têm uma orientação específica. Lembrando sempre que um polímero quer dizer uma molécula longa, tá? Já os materiais semicristalinos, eles estão parcialmente organizados. Então, você tem regiões cristalinas organizadas em meio a uma matriz amorfa. Então, você tem as duas situações nos semicristalinos. E no cristalino, como o próprio nome diz, os cristais, né, as moléculas se organizam completamente. Né? Da direita para a esquerda, ou seja, saindo do amorfo para o semicristalino para o cristalino, as características mecânicas, resistência à temperatura, as aplicações em termos de engenharia, elas são mais bem atendidas pelos cristalinos do que pelos semicristalinos, que por sua vez atendem melhor aplicações do que os amorfos, tá? Quando a gente fala de aplicações que demandam aplicações de engenharia. Bom, aqui só ilustrando o que a gente comentou em relação ao comportamento quando você aquece ou esfria, né? Então você tem um polímero amorfo na sua estrutura inicial. Quando você aquece esse material, ele se dilata, mas a estrutura molecular continua desorganizada. E quando você resfria, ele contrai, mantendo a estrutura molecular desorganizada. Já o semicristalino, isso é muito interessante, a gente vai explicar por que na sequência, ele é parcialmente organizado e quando você aquece, ele se desorganiza, né? E quando você resfria, ele se organiza novamente parcialmente. Esse processo de aquecer e resfriar, ele tem uma ciência. Quando você coloca a velocidade, ou aquece muito rápido, resfria muito rápido, você muda o grau de cristalinidade dele. Então, se você aquece um material semicristalino, ele se desorganiza e resfria muito rápido, muitas vezes você não deixa que ele se organize. Isso influencia, por exemplo, em contração.
assim como resistência mecânica e outras características do material. Então, isso é importante quando a gente trabalha com impressão 3D, porque isso leva a gente a entender diversos fenômenos, macrofenômenos que a gente encontra quando a gente vai processar esses materiais por impressão, né, por aditiva. Depois a gente tem o polímero líquido cristalino. Esses polímeros, eles são cristais, né? Essas moléculas super orientadas, quando você aquece, elas se distanciam. Quando você resfria, elas se aproximam, mas é só, não se desorganizam, né? E no caso do termofixo, a gente comentou, quando você aquece, ele se dilata, resfria, ele volta, encolhe, volta ao seu tamanho original, mas dependendo do nível de temperatura ou do calor que você aplica, você degrada esse material e as moléculas se quebram, né? E aí você perde a característica, muitas vezes perde o material.